Nessa videoaula definiremos a trigonometria no triângulo retângulo. Então, para início de conversa, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o surgimento da trigonometria e aí a gente parte então para a definição propriamente da trigonometria no triângulo retângulo. Bem, a trigonometria ela teve seu desenvolvimento atrelado principalmente aos estudos de astronomia, à medida que surgiu a necessidade de se estudarem as fases da Lua, por exemplo, os eclipses, a distância entre os planetas, etc. Então, todo o início da trigonometria esteve atrelado ao desenvolvimento da astronomia. O conhecimento científico e preciso de todos esses fenômenos facilitou a determinação de rotas de navegação e, consequentemente, acabou contribuindo para a expansão territorial. Bem, com o desenvolvimento da matemática, a trigonometria ela se tornou independente da astronomia e ela passou a ser aplicada em outras áreas da ciência, destacando-se, por exemplo, na física, nos movimentos circulares, no movimento de oscilação de um pêndulo, na óptica, por exemplo, você utiliza trigonometria. A cinemática vetorial também ela é desenvolvida utilizando a trigonometria, bem como outros tópicos de física em que também são necessários conhecimentos relacionados à trigonometria. Essa palavra trigonometria ela tem origem grega e ela significa medida de três ângulos. Então seria equivalente a trigono, quer dizer três ângulos, Metria quer dizer medida. Então a trigonometria seria uma medida de três ângulos porque ela foi desenvolvida inicialmente aplicada em triângulos. Agora, com o tempo, ela se expandiu, isso a gente vai ver no decorrer do nosso estudo. Com o tempo, a trigonometria se expandiu e passou a ser aplicada não só em triângulos, mas também em círculos, como a gente vai ver mais adiante aqui nos nossos estudos. Basicamente, o que se estuda na trigonometria é a relação entre ângulos e distâncias, porque cada ângulo vai determinar uma certa medida do seu lado oposto. Por conta disso, é imprescindível também o conhecimento das relações entre ângulos e lados do triângulo retângulo, que é onde a gente vai começar a trabalhar a trigonometria inicialmente, em triângulos retângulos, e aí logo após a gente vai se expandir para triângulos que não sejam, que não possuem um ângulo reto. Bem, vamos começar aqui definindo o que é um triângulo retângulo, que será o nosso objeto de estudo inicial na trigonometria. Um triângulo ele é dito retângulo quando ele possui um ângulo reto. E lembrem que um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus é dito triângulo retângulo. Em todo triângulo retângulo, nós sabemos que o maior lado é a hipotenusa. A hipotenusa ela fica oposta ao ângulo reto, ou seja, ela fica na frente do ângulo reto. E os demais lados desse triângulo retângulo, eles são chamados de catetos. Os catetos eles ficam opostos aos ângulos menores, que são os ângulos agudos. Os vértices são identificados com letras maiúsculas, então sempre que eu for identificar vértices a partir de um triângulo, por exemplo, eu vou utilizar letras maiúsculas para representar esses vértices. E aí nós temos um exemplo de triângulo retângulo. Você tem aí um triângulo ABC. Vejam que os vértices A, B e C, eu demarquei ele com letra maiúscula, como a gente acabou de falar. E outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse triângulo é o ângulo que nós temos no vértice A. Percebam que esse ângulo que nós temos no vértice A é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. E desse modo, esse triângulo ABC é um triângulo retângulo, como a gente acabou de definir. Nesse triângulo retângulo, eu posso destacar o maior lado que é a hipotenusa. Eu disse aqui que a hipotenusa está sempre oposta ao maior ângulo. Então, nós temos a hipotenusa, que eu sempre utilizo a letra A minúscula para representá-la. Além disso, os outros dois catetos, nós chamamos os outros dois lados, na verdade, nós chamamos de catetos. Então, você tem aí o cateto que está na parte inferior do triângulo, é o cateto B, utiliza aí um B minúsculo para representá-lo, e o outro lado é o outro cateto, que eu vou chamar de cateto C, também representado aí com a letra minúscula, como nós podemos ver. Então, em todo triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos. A hipotenusa eu represento pela letra A, e os catetos eu represento pelas letras B e C.
Definido que é um triângulo retângulo, a gente pode finalmente falar sobre as relações trigonométricas fundamentais. Então, para isso, a gente vai considerar um triângulo ABC, e nesse triângulo ABC, a gente destaca um ângulo agudo alfa. Então, tomemos aí o triângulo ABC, e eu vou tomar como ângulo agudo alfa esse ângulo com vértice em C. A partir daí, o que eu posso fazer? Em relação a esse ângulo alfa, a gente pode destacar quem é o seu cateto oposto, quem é o cateto adjacente e também podemos destacar ainda a hipotenusa desse triângulo. Então, começo aqui pela hipotenusa. Eu já falei que ela é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Aí nós temos o ângulo agudo, o ângulo alfa, ele está do nosso lado esquerdo. Desse modo, o cateto que está do lado direito, ou seja, o cateto que está na frente do ângulo que eu destaquei, é o cateto oposto. E esse outro cateto que está sobrando, que fica ao lado do ângulo, é o cateto adjacente. Então, a partir desse triângulo e a partir do ângulo alfa destacado, nós podemos saber quem é o cateto oposto a esse ângulo, quem é o cateto adjacente e também quem é a hipotenusa. Com esses elementos, a gente pode finalmente definir as relações trigonométricas fundamentais. E aí, quando eu falo que a gente pode definir, eu quero dizer que não há uma explicação óbvia do porquê que as relações foram definidas dessa forma. Apenas a definição ela é feita, se utiliza da forma como se definiu cada razão trigonométrica, e aí, claro, com essa definição, a partir dessa definição, toda a trigonometria é desenvolvida. Então vamos lá. O que é o seno desse ângulo alfa? É simplesmente a medida do cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa. Desse modo, sempre que eu precisar saber o seno de um ângulo, eu pego a medida do cateto oposto e divido pela hipotenusa. De maneira totalmente idêntica, o cosseno de um ângulo alfa ele é definido como sendo a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. E, por fim, a tangente de um ângulo alfa é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, o conselho que eu dou nesse momento, o que vocês precisam é memorizar inicialmente essas três definições. Memorizem que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Memorizem que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E vamos também memorizar de que a tangente de um ângulo é o cateto oposto a ele dividido pelo cateto adjacente. A partir daí, eu trago já um exemplo para a gente começar a treinar essas definições e ver se a gente consegue já saber como é que se aplica, O primeiro exemplo, a partir do triângulo a seguir, determine o que se pede. Você olha para o triângulo, percebe que é um triângulo ABC, um triângulo retângulo em B, tem um ângulo reto em B. Esse triângulo ABC ele tem hipotenusa medindo 5, e ele tem catetos que medem 3 e 4. No item A, eu quero o seno do ângulo C. Então, vamos fazer o seguinte. Você observa que essa medida é a da hipotenusa. Vamos lembrar de que como o ângulo C está em cima, o oposto de em cima é embaixo. Então, esse cateto que está embaixo é o cateto oposto ao ângulo C. E o cateto que está do lado, esse que está sobrando, é o cateto adjacente. Delimitadas essas medidas, vamos lembrar de que para a gente fazer o seno de um ângulo, eu pego o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso pela definição do seno que nós acabamos de trabalhar. O cateto oposto é 3 sobre a hipotenusa, que é 5. Desse modo, então, a gente percebe que o seno do ângulo C é 3 sobre 5. O item B ele vai pedir o cosseno desse mesmo ângulo C. E aí, novamente, a gente vai ter que recorrer à definição, Nós sabemos que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Com isso, então, eu pego o seguinte, o cateto adjacente mede 4 sobre a hipotenusa, que é 5. Com isso, o cosseno do ângulo C é 4 sobre 5. Ainda nesse primeiro exemplo, o item C ele vai pedir a tangente do ângulo C. E aí, relembrando a definição da tangente, nós vimos que a tangente de um ângulo vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Em relação ao ângulo C, o cateto oposto mede 3
e o cateto adjacente mede 4. Dessa forma, então, nós teremos, né, que a tangente do ângulo C é 3 sobre 4. Continuando aqui com o segundo exemplo, também parecido com esse primeiro, mas já com um pouco mais de trabalho para nós, a questão pede o seguinte: a partir do triângulo a seguir, determine o que se pede. E aí, quando eu olho para o triângulo, nós temos de novo um triângulo retângulo ABC. Esse triângulo retângulo ele tem um ângulo reto em B. A gente pode observar, por exemplo, que o lado AC é o maior lado, então ele é a hipotenusa e mede 13. E eu posso observar que o lado AB mede 5, é um dos catetos. Observemos ainda que o lado BC, nós não sabemos a sua medida. O item A vai pedir qual o seno do ângulo A. Bem, se eu quero o seno do ângulo A, primeiro vamos começar a observar o que nós temos na questão. Nós temos aí esse lado de medida 13, que é a hipotenusa. Observemos o seguinte: o ângulo A está do lado esquerdo. Se ele está do lado esquerdo, esse cateto que está do nosso lado direito é o cateto oposto. E o cateto que está do lado do ângulo A é o cateto adjacente. Identificado essas medidas, né? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a definição do seno. Nós sabemos que a definição do seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Acabamos de falar disso. O problema é que a gente percebe que eu não sei o cateto oposto. Eu só sei quem é o cateto adjacente e a hipotenusa. Eu não sei a medida do cateto oposto. Quando nós tivermos uma questão como essa, onde a medida de que eu preciso eu não sei, no caso eu preciso do cateto oposto, mas eu não sei quanto é ele, primeiro a gente vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras para poder encontrar esse cateto oposto e depois é que a gente vai, por fim, né, calcular então pela definição do seno. Então, primeiro aplicando o teorema de Pitágoras, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos substituir os valores. A hipotenusa é 13 ao quadrado. Isso é igual a um dos catetos, o cateto oposto, que eu não sei quanto é, então vou repetir, B ao quadrado, mais o outro cateto, que é 5 ao quadrado. Resolvendo, 13 ao quadrado é 169, isso é igual a B ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é 25. Como a gente quer saber qual é a medida do B, eu vou inverter essa igualdade. Então, eu vou escrever que B ao quadrado mais 25 é igual a 169. E aí, claro, para isolar o B, passo o 25 para o outro lado subtraindo. 169 menos 25 dá 144. Então, B ao quadrado é 144. Portanto, o B é a raiz quadrada positiva de 144, que é 12. O que eu tenho até aqui? A gente acabou de descobrir que o cateto oposto, cuja medida eu não sabia quanto era, acabei de descobrir que ele vale 12. Sabendo então a medida do cateto oposto, eu agora pego a definição do seno. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí vamos lá. O cateto oposto é 12 sobre a hipotenusa, que é 13. Então, com isso, o seno do ângulo A é 12 sobre 13. Então, fica essa dica. Toda vez que faltar a medida de algum lado no triângulo retângulo, e que eu necessito desse lado, mas não tenho, né? Inicialmente, a gente vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar esse lado. Depois é que eu vou aplicar as razões trigonométricas que forem necessárias. O item B, ele pergunta qual é o cosseno do ângulo A. E aí eu já posso ir direto para a definição, né? Pela definição do cosseno, nós sabemos que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí você pode observar no triângulo que o cateto adjacente é 5 sobre a hipotenusa, que é 13. E claro, com isso eu concluo que o cosseno do ângulo A é 5 sobre 13. Ainda nesse segundo item, nesse segundo exemplo, eu peço agora a tangente do ângulo A. E aí, indo direto para a definição da tangente, nós sabemos que a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto nós não tínhamos, mas a gente fez o cálculo e descobriu que ele vale 12, né? Sobre o cateto adjacente, que é 5. Com isso, então, a tangente do ângulo A é 12 sobre 5.
Bem, a gente definiu as razões trigonométricas, fizemos aí dois exemplos, né, a partir da definição das razões trigonométricas, e agora a gente vai falar sobre os ângulos notáveis. O que é isso? Toda questão que você vai trabalhar abordando as razões trigonométricas, se porventura ela trabalhar com um ângulo mais esquisito, um ângulo mais estranho, a questão vai lhe dizer qual o valor do seno, do cosseno e da tangente desse ângulo. No entanto, tem alguns ângulos principais, e são esses ângulos principais que são chamados de ângulos notáveis, que a questão ela não lhe dirá o valor do seno, do cosseno ou da tangente dele. Você vai precisar saber, você vai precisar ter memorizado. Então, aqui nesse momento, nesses ângulos notáveis, eu vou mostrar para vocês alguns ângulos principais e o valor do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos principais, vocês vão precisar memorizar. Por quê? Porque a questão não vai lhe dizer quanto é, você vai precisar saber. Então, vamos lá construir aqui uma tabela mostrando, né, essas razões trigonométricas para esses ângulos. Os ângulos notáveis são os ângulos de 0, 30, 45, 60 e 90 graus. O conhecimento do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos, ele é muito importante pelo que eu falei, porque a questão ela não vai lhe dizer, é você que vai ter que saber. Então, se você não souber, se você não conhecer seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis, você pode ficar sem fazer a questão por não saber dessa informação. Como eu disse, a gente vai construir aqui uma tabela e para cada ângulo eu vou escrever quanto é o seno, o cosseno e a tangente. Quando eu finalizar o preenchimento dessa tabela, nós teremos aí então os principais ângulos notáveis, onde você já pode ir memorizando para poder saber o seu valor, o valor das suas razões trigonométricas. Vamos lá então. Para o ângulo de 0 grau, que é o primeiro ângulo notável, o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 grau é 1 e a tangente de 0 grau é 0. Então, 0 grau, seno é 0, cosseno é 1, tangente é 0. O próximo ângulo notável, que é o ângulo de 30 graus, vão memorizando. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. O cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Então, para o ângulo de 30 graus, o seno 1 sobre 2, o cosseno raiz de 3 sobre 2 e a tangente raiz de 3 sobre 3. O próximo ângulo notável é o ângulo de 45 graus. Esse ângulo possui seno raiz de 2 sobre 2, possui cosseno raiz de 2 sobre 2 e possui tangente 1. Então, dessa forma, para o ângulo de 45 graus, seno raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2, tangente 1. Na sequência, o ângulo de 60 graus, ele possui o seno raiz de 3 sobre 2, possui cosseno 1 sobre 2 e possui tangente raiz de 3. Com isso, para o ângulo de 60 graus, seno raiz de 3 sobre 2, cosseno 1 sobre 2, tangente raiz de 3. E o último ângulo notável que eu quero destacar nesse momento é o ângulo de 90 graus. 90 graus possui seno 1, cosseno 0 e a tangente não existe. Bem, nesse momento você tem aí a tabela dos principais ângulos notáveis. Essa tabela, como eu falei, você vai precisar memorizar. Você vai precisar memorizar quanto é o seno, o cosseno e a tangente de cada um desses ângulos, para que quando você for utilizá-lo em alguma questão para resolver, né, você já tenha o conhecimento e, claro, consiga fazer a questão. Agora a gente vai fazer alguns exemplos que vão mostrar onde que eu posso utilizar a trigonometria e esses ângulos notáveis também na resolução de questões, né? Eu começo por uma questão bem simples. O terceiro exemplo ele pede para a gente calcular o valor de x nas figuras a seguir. O item A ele traz esse triângulo. Você percebe que é um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é 5, observem aí. Nós destacamos um ângulo de 30 graus à nossa esquerda. E esse cateto que está à nossa direita é o cateto oposto.
Então, o cateto oposto mede x. O que eu quero? A gente quer saber qual é o valor de x, né? Uma coisa que eu devo destacar para vocês nesse momento é que as questões elas não vão lhe dizer se é para usar seno, cosseno ou tangente. Em cada questão, em geral, você só vai utilizar uma razão trigonométrica, ou o seno, ou o cosseno, ou a tangente. Mas a questão não vai lhe dizer. E aí como é que você vai saber? É para isso que você precisa ter memorizado a definição de cada razão trigonométrica. Você vai precisar saber que o seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Você vai precisar saber disso. Vamos ver como é que faz isso. Ó. Nós temos o seguinte, observe nessa questão que eu quero saber o x, que é o cateto oposto. E eu tenho o 5, que é a hipotenusa. Vejam que eu estou abordando cateto oposto e hipotenusa. Aí você vai pensar o seguinte, qual é a razão trigonométrica que fala em cateto oposto e hipotenusa? Você vai lembrar que é o seno. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, nesse item A, eu vou utilizar o seno do ângulo. Você pega seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E agora você vai substituir pelos valores da tabela. Olhando para a tabela, quanto é o seno de 30 graus? Se você olhar, você vai perceber que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. E vai ser igual ao cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 5. Nesse momento, a gente faz produto dos meios pelos extremos. Então, 2 vezes x dá 2x, igual a 1 vezes 5, que é 5. Se 2x é igual a 5, então o x é 5 dividido para 2, que dá então 2,5. Dessa forma, nesse item A do terceiro exemplo, o valor de x é 2,5. Continuando, o item B, ele traz esse triângulo retângulo, como a gente pode perceber. Nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é 18. Nós temos aí destacado do nosso lado esquerdo um ângulo de 45 graus. Então, observe que se eu tenho um ângulo de 45 graus do lado esquerdo, o cateto oposto é o cateto do lado direito. Então, com isso, esse x que nós temos aí na imagem é o cateto adjacente. Ele fica do lado do ângulo. Então, vamos lá. Eu quero descobrir o cateto adjacente e foi-me dada como informação o valor da hipotenusa. Para você saber como é que você resolve essa questão, você vai ter que pensar qual é a razão trigonométrica que na sua definição fala em cateto adjacente e hipotenusa. Relembre aí que é a definição do cosseno. Então você pega o cosseno do ângulo dado, que é um ângulo de 45 graus, isso é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse momento você relembra o que tem na tabela. Naquela tabela que a gente apagou agora há pouco, tem o cosseno de 45 graus. Ele vale raiz de 2 sobre 2. Isso é igual ao cateto adjacente, que eu quero descobrir o valor, que é x, sobre a hipotenusa, que foi dada na questão, é 18. Aqui a gente faz produto dos meios pelos extremos. Então, 2 vezes x dá 2x, igual a raiz de 2 vezes 18, que dá 18 raiz de 2. Vamos pegar esse 2 que está multiplicando, passar dividindo. Então, o x vai ficar 18 raiz de 2 dividido para 2. Você pega 18 dividido para 2, dá 9, e repete a raiz quadrada de 2. Dessa forma, então, nós temos que a medida do lado x é 9 raiz de 2. O quarto exemplo. Num triângulo retângulo, os catetos medem 12 raiz de 3 centímetros e 36 centímetros. Então, nós temos aí um triângulo retângulo onde foi dada, a medida dos dois catetos. Os catetos medem 12 raiz de 3 e 36 centímetros. Sendo alfa o menor ângulo interno desse triângulo, determine a tangente do ângulo alfa, é a primeira coisa que a questão está pedindo, e além disso ela pede o valor desse ângulo alfa. Vamos dar aqui uma interpretada, Para a gente tentar facilitar a resolução dessa questão, eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, eu faço o seguinte,
Vamos destacar aqui o ângulo alfa. E aí observe o seguinte. Esse ângulo alfa, ele é o menor ângulo interno, como a questão fala. E aí você vai ter que lembrar de uma propriedade que ela é perceptível, que ela existe em qualquer triângulo. Que propriedade é essa? Nós sabemos que em qualquer triângulo, na frente do menor ângulo está sempre o menor lado. E na frente do maior ângulo está sempre o maior lado. Repetindo, em qualquer triângulo, oposto ao menor ângulo está sempre o menor lado. E oposto ao maior ângulo estará sempre o maior lado. Desse modo, então, como o alfa, a questão fala que é o menor ângulo, na frente dele eu coloco o menor lado. Mas aí fica a dúvida, quem é o menor lado? É o 12 raiz de 3 ou é o 36? Bem, a raiz quadrada aproximada de 3 é 1,7. Se você pegar 1,7 e multiplicar por 12, vai dar menor do que 24. Porque o 24, na verdade, é 12 vezes 2. Se eu estou pegando 12 vezes 1,7, que é menor, vai dar um valor menor do que 24. O que eu quero dizer com isso? 12 raiz de 3 é menor do que 24. Logicamente, é menor do que o 36. Desse modo, o menor lado, que vai ficar na frente do ângulo alfa, é o de medida 12 raiz de 3. E, logicamente, o outro cateto é o 36 que foi dado na questão. Delimitado aí onde vão ficar os valores dos catetos, então agora vamos porque a questão pede. A questão pede a tangente do ângulo alfa. E pela definição da tangente, nós sabemos que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então você pega a tangente de alfa, é o cateto oposto, que é 12 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é 36. Essa fração 12 raiz de 3 sobre 36, eu simplifico por 12 e aí você vai obter como tangente do ângulo alfa, raiz de 3 sobre 3. Daí a primeira parte do exemplo ela está feita. A primeira parte perguntava a tangente do ângulo alfa. A tangente do ângulo alfa, raiz de 3 sobre 3. Mas havia uma outra pergunta nesse exemplo. A outra pergunta era: qual é o valor do ângulo alfa? E aí é só você consultar aquela tabela, né? Lá na tabela nós sabemos que o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3 é o ângulo de 30 graus. Lá na tabela diz que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, dessa forma, o ângulo alfa, foi o menor ângulo definido aí nesse triângulo retângulo, ele mede 30 graus. O quinto exemplo, ele vai trazer uma questão contextualizada, onde para a gente resolvê-la, eu vou precisar aplicar a trigonometria. Mais ou menos como é cobrado principalmente no Enem esse assunto, né? Então diz o seguinte: um avião levanta voo formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Eu pergunto qual é a altura deste avião quando ele tiver percorrido 2.000 metros. Pessoal, para facilitar, sempre é interessante você desenhar um triângulo retângulo que represente a questão. Então faça aí o seu desenho. Eu vou colocar aqui inicialmente o chão, né? A partir do chão, eu vou destacar aqui na diagonal a trajetória do avião levantando o voo. E aqui na vertical eu destaco a altura desse avião após o momento que ele levantar voo. E aí nós vamos ter um triângulo retângulo, como a gente pode perceber. Com o triângulo desenhado, agora o nosso trabalho é descobrir onde é que eu coloco as medidas. Onde é que nós colocamos cada valor. Por exemplo, o primeiro valor que eu vou colocar é o ângulo de 30 graus. Esse ângulo de 30 graus ele vai ficar aqui embaixo à nossa esquerda. Por quê? Porque é o ângulo que o avião levanta voo. Lógico que o avião levanta voo a partir do solo. Então tem que ser o ângulo entre a trajetória do avião e o solo. Por isso que ele ficou aí embaixo do lado esquerdo. Outra medida que a gente pode destacar são os 2.000 metros. Esses 2.000 metros eu vou colocar aqui na diagonal. Porque os 2.000 metros a questão fala que é a distância percorrida pelo avião. Se o avião levantou o voo, ele não está mais no chão, ele já está no espaço. No espaço seria na sua trajetória em diagonal, então aí você coloca os 2.000 metros. A questão pergunta qual é a altura do avião. A altura do avião é, na verdade, esse cateto na vertical. Então nós queremos saber qual é essa medida do cateto que está aí na nossa vertical. Ok,
Fizemos o desenho, colocamos as medidas. Agora é o passo, né, que a gente vai ter que resolver a questão. E a dúvida principal nesse momento que nós temos é: eu vou resolver essa questão utilizando qual razão trigonométrica? Essa questão ela é com seno, com cosseno ou com tangente? Essa é a principal dúvida. Para a gente tirar essa dúvida, que como eu falei para vocês, a questão nunca vai dizer, você vai ter que interpretar. Como é que você interpreta? A partir do ângulo que nós temos, que é o ângulo de 30 graus, ele está aí do nosso lado esquerdo. Então isso quer dizer que o H, que é o cateto que está do lado direito, é o cateto oposto. Então nós queremos saber o cateto oposto. E o 2000 é a hipotenusa. Então vejam, nós queremos descobrir o cateto oposto, nós temos a hipotenusa. Pensem aí, qual é a definição de razão trigonométrica que fala em cateto oposto e hipotenusa? Se você pensar um pouco, você vai perceber que é a definição do seno. Então você vai pegar o seno de 30 graus, pela definição é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aplicamos a definição, agora a gente vai substituir. Na tabela de ângulos notáveis, está me dizendo qual o valor do seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2. Isso é igual ao cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que é o cateto H sobre a hipotenusa, que é 2000. Feito isso, faça produto dos meios pelos extremos. 2 vezes H dá 2H, igual a 1 vezes 2000, que é 2000. Passo 2 dividindo, então H é 2000 dividido para 2, portanto, H é igual a 1000. Desse modo, a altura do avião, quando ele tiver percorrido 2000 metros, ele vai estar, então, a 1000 metros de altura, que era isso que a questão estava perguntando. O sexto exemplo, ele vai abordar também uma situação contextualizada, né? Um observador de 1,70 m, ele vê um pássaro no alto de um prédio sob um ângulo de 60 graus. Isso quer dizer que para ele conseguir olhar para esse pássaro que está lá em cima do prédio, ele tem que levantar o seu olhar a 60 graus. Sabendo que o observador está a 30 metros de distância do prédio, eu quero saber qual é a altura do prédio. E aí nós temos a imagem já feita, né, o desenho já feito. Não há necessidade de a gente fazer o desenho como na questão anterior. O que nós vamos ter que fazer? Interpretar a questão. Vamos lá então. Nesse triângulo amarelo que eu destaquei, a gente pode aplicar trigonometria nele. Só que aí eu quero chamar a atenção de vocês de um detalhe. Esse triângulo amarelo, ele não aborda toda a altura do prédio. O triângulo que eu destaquei em amarelo, você percebe que ele tem um ângulo de 60 graus. A partir do ângulo de 60 graus, essa medida x é o cateto oposto. Por quê? Porque o ângulo de 60 graus está do lado direito e o x está do lado esquerdo. Então, o x é cateto oposto. E, além disso, nós temos a distância do observador até o prédio, que é o cateto adjacente, mede 30 graus. Então, no triângulo amarelo, cateto oposto é x e o 30, cateto adjacente. O que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento? Quando a gente aplicar trigonometria nesse triângulo que eu destaquei em amarelo, né, nós não vamos ter a altura do prédio. Nós vamos ter apenas a medida x. Para a gente encontrar a altura do prédio, observem que eu vou ter que somar ainda 1,70 m, que é a altura dos olhos do observador. Então essa é a dica que eu quero falar para vocês nesse momento. Toda questão em que nós tivermos a altura do observador, no final você vai ter que somar a altura desse observador para encontrar a altura do objeto que está sendo pedido. Agora, se porventura a questão não lhe der a altura do observador, é porque ela é desprezível. Então você não vai precisar somar. Dito isso, vamos resolver, né? Nós queremos inicialmente a medida x, que é o cateto oposto, e nós temos o 30, que é o cateto adjacente. Vamos primeiro decidir qual é a razão trigonométrica que eu devo utilizar. Vamos observar que lá das definições que a gente viu, a definição que fala em cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, essa questão ela é resolvida utilizando a tangente. Você pega a tangente do ângulo dado, tangente de 60 graus, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente.
Substituo os valores. Lá na tabela de ângulos notáveis, a tangente de 60 graus ela vale raiz de 3. Isso é igual ao cateto oposto ao ângulo de 60, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é 30. A gente vai colocar 1 embaixo da raiz de 3 e vamos fazer produto dos meios pelos extremos. 1 vezes x dá x igual a 30 vezes a raiz quadrada de 3. Como aqui se trata de uma questão contextualizada, eu vou substituir a raiz quadrada de 3 pelo valor aproximado dela, que é 1,73. Então vai ficar x igual a 30 vezes 1,73. Quando nós multiplicarmos, vai dar 51,9. Desse modo, então, o x é 51,9. Observem que essa medida não é a altura do prédio, porque está faltando o que eu disse para vocês. Como a gente tem a altura do observador, no final tenho que somar a altura do observador. Então a altura do prédio vai ser o x mais 1,70, que é a altura do observador. Como o x é 51,9, então a altura vai ficar 51,9 mais 1,70 m. Fazemos a soma e encontramos 53,60. Dessa forma, a altura do prédio seria 53 metros e 60 centímetros. Então lembrem disso, sempre que nós tivermos a altura do observador, para a gente encontrar a altura do objeto, você tem que no final somar a altura do observador. Com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós definimos as principais razões trigonométricas num triângulo retângulo.